Então, sempre que você se perceber querendo pular essa etapa e usar o seu tempo de maneira mais confortável, vamos dizer assim, mais facilitar a sua vida e encontrar mais conforto, você está quebrando essa máquina e inviabilizando a sua chance, alguma chance que você tem de ter prazer. Então, sempre que você for apertar um botão para não fazer essa coisa, pensa que você está abrindo mão da chance de ter prazer na sua vida, literalmente. Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje eu tenho um vídeo aqui muito importante para fazer. Ele está nos meus post-its de vídeos a fazer antes do fim de alguma coisa há muito tempo e eu não estava achando um jeito de fazer o vídeo. E aí nas últimas 2 semanas eu acho que a coisa se encaixou. Eu falei, agora acho que dá para explicar o que eu quero dizer. E é sobre como que a vida que a gente leva, cheia de tentativas de poupar tempo e criar uma espécie de conforto, assim, ou uma certa ideia de bem-estar, de alguma forma. Vou explicar por que isso não faz sentido daqui a pouco. Mas como é que essa vida confortável, vamos dizer, ela necessariamente, quase que objetivamente, causa uma experiência, uma existência de não prazer, né? De não satisfação, uma vida não satisfatória, não prazerosa, né? Nesse sentido. É num sentido bem objetivo, assim. Eu vou explicar por que eu estou querendo dizer isso. Tá bom? E eu acho que pode ser muito legal se eu conseguir dizer tudo que eu estou pensando aqui para vocês, até chegar no final, para a gente pensar se tem ainda há tempo de alguma saída. Eu acho que há alguma saída para isso. Mas tá, então vamos lá. Vai ser um vídeo, acho que com muitos conceitos. Tudo que eu disser, tudo que eu citar, tanto de conceitos quanto de outros vídeos meus, vai estar na descrição aí embaixo. Então não se preocupa se não achar, se tá confuso. Eu sei que às vezes fica confuso, eu entendo. Mas vai na descrição, vê os vídeos de referência, ou me escreve nos comentários que eu tento ajudar ou gravar um outro vídeo desenrolando mais essa questão, tá? Então, para a gente chegar na compreensão de por que nessa nossa vida, especialmente em relação aos aplicativos, tá bom? Assim, especialmente em relação às nossas ferramentas de produção de uma certa vida mais fácil, de uma facilitação. A vida mais fácil, quanto mais fácil, pior, de certa forma. Vou explicar por quê. Isso tem muito a ver com os aplicativos e em geral, e isso tem com o celular, obviamente. Isso tem muito a ver com os vídeos da série Tecnologias do Fim do Amor que a gente fez no ano passado, eu acho. Esse talvez pudesse ser, de certa forma, o último vídeo dessa série, né? Que é uma série que começou, eu acho, com um vídeo do transtorno do desamparo generalizado, que tem tudo a ver com o vídeo de hoje também. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender o que é prazer aqui pra gente, né? O que a gente considera, o que a gente chama de prazer. E quando eu digo a gente, eu tô falando da neuropsicanálise, tá? Então, o prazer, e aí uma decorrência de algo que já era elaborado pelo Freud, mas com algumas diferenças conceituais, né? Então, o Freud já pensava o prazer como uma redução de tensão. Então, isso é muito importante, tá? Para você ter prazer, você precisaria ter desprazer antes do prazer. Então, o prazer é uma redução de tensão. Você tem uma pressão pulsional, vamos dizer assim, que eleva a tensão ligada a uma necessidade nossa. E é quando você consegue fazer uma descarga, isso é pro Freud, uma descarga, você tem uma experiência de prazer, né? Então, tá. Nessa história já tem a base fundamental do que eu vou dizer, que há que haver um desequilíbrio, vamos dizer assim, uma elevação de tensão antes da coisa ser satisfatória. A satisfação é algo que está insatisfeito, né? Então, para você ter uma satisfação, você tem que gerar uma insatisfação ou experimentar uma insatisfação antes. Então, isso é um conceito que não é assim, talvez, mais otimista, mas ele é, dentro dessa tradição, pelo menos, verdadeiro, né? Então isso é muito importante. Aliás, gente, os capítulos estão aí embaixo, então se você se perder, você pode voltar depois aí
para as partes que eu estou explicando, né? Para facilitar a vida, tentar facilitar a vida. Mas não era isso que eu estava dizendo que era o conto. Bom, enfim, vocês podem voltar se vocês quiserem. Então, tá. Aí na neuropsicanálise, esse conceito muda um pouco e a gente não fala mais de descarga, a gente fala de retorno a uma zona homeostática. E aí a homeostase é um conceito muito importante, e a gente já falou muito sobre ele, tá aí embaixo também. Mas resumidamente é a ideia de que a gente tem algumas, ou várias, na verdade várias zonas de equilíbrio nas quais a gente tem que tentar permanecer para que a gente continue vivo. É assim mesmo, tá? Para que a gente continue vivo. Essa parte é muito importante, a sobrevivência. Então, cada espécie, ao longo dos anos de evolução, desenvolveu, vamos dizer assim, zonas de equilíbrio específicas daquela espécie, né? Então, a nossa temperatura tem que estar em tal lugar, né? A temperatura dos tubarões, dos sapos, dos macacos, das vacas, do pessoal, cada temperatura vai estar num lugar, a nossa está nesse lugar. A troca de oxigênio e gás carbônico está nesse lugar e tudo mais, e assim vai, né? Nosso equilíbrio energético está nesse lugar e assim segue. Então, essas são as zonas homeostáticas, né? As zonas homeostáticas. E quando a gente, então, na neuropsicanálise tem um desvio, quando a gente começa a desviar dessas zonas homeostáticas, a gente tem uma experiência, uma elevação de tensão e uma experiência de desprazer. E o que a gente tem que fazer, então, no mundo, a gente sente um negócio negativo, essa experiência de desprazer, presta atenção, é fundamental para que a gente consiga saber que a gente tem que fazer alguma coisa no mundo, para retornar a essa zona. Então, ao contrário do Freud, a gente não busca uma descarga, a gente busca um retorno para uma zona. Uma zona homeostática, uma região, um limite homeostático de equilíbrio. Então, quando, por exemplo, ontem o meu filho mais novo ficou com febre, né? E aí isso é um desvio, né? A gente tem que estar com 36,5 ali, 37, ele desviou, né? Então, quando desvia, alguma coisa tem que ser feita, teoricamente, para a febre, né? Para a febre voltar, para a temperatura voltar. Então, tem um desconforto que ocorre aí. Então, é uma coisa bem simples de entender. E aí tem aí uma outra parte desse conceito também fundamental, que é a gente então sente esse desequilíbrio, isso é a experiência afetiva negativa, como eu explico lá, como eu explico no livro, no 10 Princípios Antes do Fim, está embaixo também o link do livro. Eu explico lá isso com muitos exemplos, de uma maneira muito vívida, então, talvez mais fácil de entender do que de qualquer forma que eu já tenho explicado. A gente tem essa experiência negativa que ocorre aí com a gente e aí a gente tem que fazer alguma coisa no mundo do lado de fora, algum trabalho, presta atenção, algum trabalho precisa ser feito para retornar a essa zona, a esse limite homeostático, né? Algum esforço, algum trabalho, algum movimento, a gente vai ter que investir alguma energia para conseguir retornar a essa zona de equilíbrio, né? Então, essa parte é muito importante, né? Então, o trabalho, é isso que precisa ser feito no mundo para a gente conseguir retornar. E isso se chama alostase. Homeostase são as zonas, alostase é o trabalho que precisa ser feito para retornar a elas. Então, hoje em dia tomar como é que chama, um negócio para baixar a temperatura, um Tilenol, sei lá. Antes você tinha que tomar um banho frio, o que ia fazer, enfim, como é que era, né? Onde a gente não tinha os remédios de regulação térmica, mas enfim, alguma coisa você vai ter que fazer. Ontem o Vicente falou, tô com febre. A primeira vez que ele falou isso. Foi engraçado, ele tem 2,5, né? Então achei interessante que ele já estava achando, sabendo, nem sei como que, mas enfim, já estava lá percebendo isso, comunicando. E essa comunicação, então, é um trabalho alostático, de resolução, porque ele não consegue tomar o Tilenol sozinho, ou o que seja, o Alivium ou a Novalgina, então ele tem que falar com o pessoal, esses camaradas que estão lá, no caso eu e a mãe dele, para que isso se resolva. Isso é uma alostase. E aí, muito interessante também pensar, isso é bem importante, mas é só um detalhe para a gente imaginar a beleza da coisa, que essas nossas zonas de equilíbrio garantem que a gente vai estar em diferença em relação ao meio. Então, a ideia toda é que a gente garanta que a gente não é igual ao meio. Então, que a gente continua sendo diferente do meio. Ou seja, que a gente está em desequilíbrio com fora. Então, a temperatura do lado de fora
vai variar. Pode estar 20 graus, 15 graus, agora está frio aqui, eu estou de casaco, né? Pode estar 15 graus, ou pode estar 40 graus, a gente tem que conseguir ser diferente desse meio e se manter dentro da nossa zona. Então, a nossa zona de equilíbrio é para sustentar um desequilíbrio com o meio, e isso demanda energia e trabalho. A sustentação da diferença, de que eu não seja o ar, de que eu seja um corpo, de que esse corpo esteja diferente, de que a entropia, eu não me dissipe por esse espaço, de que eu me mantenha dentro desse contorno. Isso tudo é muito interessante e importante da gente pensar que a vida é uma manutenção de zonas de equilíbrio que garantem que a gente está em desequilíbrio em relação ao meio. Ou seja, que a gente não é igual ao resto, que nós somos uma outra coisa. Bom, isso também está lá no livro, isso no último capítulo, que é uma coisa que eu acho... No último não só, mas no segundo e no último. Mas eu vou ficar falando do livro hoje não, o livro está embaixo se vocês quiserem ver. Então tá, nesse sentido, o prazer para a neuropsicanálise é essa experiência de retorno para essa zona homeostática. Então há um trabalho que precisa ser feito no mundo e o prazer é o resultado de um trabalho bem sucedido de retorno a uma zona homeostática. A gente pode fazer uma nota rápida, um parênteses aqui, a gente pode compreender prazer no sentido hedonista assim, mais expandido, como assim, coisas que são gostosas, né? Que você poderia fazer essa nota aí, falar, mas poxa, se eu comer uma bala, um chiclete, por exemplo, as crianças, né? Ou os adultos também, você não precisa daquele negócio, então você não tem nenhum desvio ocorrendo, mas é gostoso, né? Aí a gente tem ferramentas secundárias de vantagem para que a gente coma coisas com alto índice energético, alto valor energético, que são coisas que são positivas para a nossa existência, né? Então é meio que por isso que a gente acha açúcar gostoso, porque ele tem um alto valor energético. Então meio que a posteriori uma coisa acaba gerando a situação da gente achar aquilo gostoso, né? Mas não é disso que eu estou falando, tá? Mas então a gente tem terminações que são feitas para que as experiências de retorno sejam positivas, né? Então a gente tem essas funções de prazer, vamos dizer assim, prazer entre aspas, para facilitar os processos de retorno, entendeu? Então comer uma coisa gostosa, mesmo que você não esteja com fome, porque a fome é o desvio homeostático e a saciedade é o retorno, né? O cansaço é o desvio da necessidade de dormir, ou o repouso, dormir, é o retorno. Então, nesse caso, a gente tem situações aí que facilitam esse processo, como, por exemplo, o gosto da comida, né? As papilas aqui e tudo mais, são processos de facilitação disso, que acabam tendo conexão com os processos de compulsão alimentar, por exemplo, mas não são a mesma coisa que eu estou falando, tá? Isso é uma nota rápida, só para você pensar aí que eu estou querendo dizer, né? Pensando no chocolate, por exemplo, e tal. Beleza, mas agora a gente vai entendido isso, que é o prazer, trabalho para um retorno, e isso é satisfação. A gente, então, agora vai entender o que há de errado, então, na nossa vida, com essas ferramentas que a gente produziu para facilitar a nossa vida, né? Para fazer a nossa vida ficar mais fácil, tá? E aqui é importante dizer que eu não estou defendendo, advogando, como se fala, né? Por uma vida desconfortável, né? Por uma vida... você tem que estar fora da sua zona de conforto, que as pessoas falam. Né? Não, eu acho que você tem que buscar uma vida confortável, sem dúvida. Mas que você tem que buscar essa vida, você não pode estar nessa suposta vida confortável, né? Então você tem que fazer essa busca por uma vida confortável. Esse movimento de busca que é fundamental. Então vamos lá, pensar. A gente humano, ao contrário, eu acho, das outras espécies, a gente desenvolveu uma série de ferramentas para garantir a nossa sobrevivência, né? Então a gente tem as nossas capacidades físicas, vamos dizer assim, uma capacidade mental assim muito impressionante, que gera uma série de ferramentas que facilitam o processo de manutenção dessas zonas, né? E quando eu falo ferramentas, eu estou pensando na cultura em geral. A gente pode pensar na própria ideia de conceitos, né, que são ferramentas de garantia de sobrevivência. A linguagem, por exemplo. Então, quando eu falo com o outro, recolho experiências do outro, escuto do outro, falo para o outro.
conto para o outro, uma história, isso são ferramentas de manutenção e de garantia de sobrevivência também, né? Mas aqui pensando mais diretamente na noção de tecnologia, que tá, não tecnologia no sentido atual, eu vou fazer uma diferenciação já, mas tecnologia no sentido original da coisa, né? Então, vamos dizer, lidar com fogo, né? Então a gente consegue gerar fogo, por exemplo. Então isso é muito importante para regulação térmica, para uma série de coisas que vão acontecer para a gente, o fogo, né? Mas, então, aí a gente está produzindo uma ferramenta que vai facilitar um processo de garantia da nossa sobrevivência. Ou seja, essas ferramentas que a gente construiu ao longo da vida, por exemplo, ligadas à agricultura, por exemplo, né? Das mais rudimentares às mais complexas, de certa forma, e aí isso vai ter um tom de cinza no que eu vou falar, do que eu estou falando, né? Mas isso são ferramentas pensadas para que a gente garanta a nossa sobrevivência. Então, de qualquer forma, há um trabalho sendo feito para retornar a essa zona aí. Aí a gente vai cada vez mais se separando aos pouquinhos do que é o desvio e o trabalho para retornar. Então, quando a gente começa a semear grandes campos de sei lá, de trigo ou de sei lá o que, a gente não, já está um pouco desviando, né? A gente está começando a pensar, bom, a gente precisa, né? O humano, né? A gente precisa de alimentação, então a gente vai plantar com a ideia de que isso vai retornar. Isso para a gente vai gerando prazer, um prazer um pouco mais complexo, né? Que está ligado a uma fantasia de constituição de uma coisa, de resolução, uma certa noção de ansiedade, ou seja, de antecipação, que tem aí na base, pensando nas nossas necessidades emocionais, que agora eu vou entrar nisso. Se você quiser entender o que são as necessidades emocionais, está aí embaixo. A gente tem 7 necessidades emocionais. Mas pensando numa noção de ansiedade, ou seja, o medo de não ter comida, a gente então começa a semear coisas para poder evitar a possibilidade de não ter. Então, aí a gente vai ganhando complexidade, mas ainda ligado à noção de garantia de sobrevivência. Então, a gente tem um prazer quando a gente consegue semear, fazer um plantio, e a gente tem, então, o prazer na colheita, e não só o prazer na alimentação, a gente tem o prazer em todas as etapas desse processo, porque elas estão ligadas a essa construção em fantasia e em projeção, imaginação, vamos dizer assim, usando os termos de maneira mais simples, de que a gente vai conseguir sobreviver, e aí tem a necessidade de comer, de nutrição, para resolver o desequilíbrio homeostático da fome, e uma base aí da necessidade de fugir dessa cena, impulsionada pela necessidade de buscar, né? Só para entender assim, como é que funciona. E se a gente pensar a colheita no sentido original da coisa, ela está ligada também a uma situação de vínculo, que é o grupo que faz isso junto, então tem a festa da colheita, do plantio, a festa do sei lá o quê, então isso vai gerando uma série de coisas. Eu estou pensando em culturas distintas, né? Mas acho que dá para entender também. Acho que a gente vê isso tanto com a batata, sei lá onde, quanto com o trigo, não sei onde, o milho e tal, de maneiras diversas. Então tem uma série de necessidades emocionais e fisiológicas básicas que estão sendo aí resolvidas nessa história. Então a gente humano vai criando uma série de tecnologias que vão facilitar a gente a garantia dessas zonas homeostáticas, né? E isso é específico do humano, eu acho, né? Acho que as outras espécies têm isso de maneira mais rudimentar. Por exemplo, a teia da aranha, né? Então, mas a gente faz isso de um jeito mais intenso. Nossa produção cultural e tecnológica é muito complexa, abundante e vai se retroalimentando ao longo do tempo. Beleza. Então, isso é humano e isso, inclusive, garante essa espécie de vantagem evolutiva que a gente tem em relação às outras espécies a ponto de destruí-las, né? E de destruir o próprio planeta, né? Nesse nosso processo de suposta garantia da nossa sobrevivência. Tem um outro assunto, mas acho que dá para entender. O ponto é que, num meio desse caminho, a gente, então, tem uma certa entrada, e aí, algumas pessoas vão ficar bravas comigo, outras vão falar lógico, de uma noção de acúmulo, de lucro, então, que está ligado ao dinheiro, e aí não estou falando do capitalismo no modelo atual, estou falando no sentido bem rudimentar da ideia, uma noção de acúmulo, né? E depois a noção de dinheiro, né? Quando a gente pensa em dinheiro, a gente está então fazendo uma espécie de dissociação da coisa que para uma coisa simbólica daquela coisa, né? Algo que entra no lugar daquela coisa. Então, se a colheita era o jeito de garantir esse modelo de imaginação para evitar a fome, o dinheiro é um desdobramento ainda mais intenso disso, né? Então eu tenho que conseguir dinheiro para conseguir comprar comida, para conseguir garantir a minha sobrevivência, né? E a base disso está aí, quanto mais desamparo, vamos dizer assim, social
Mas ameaça tem, mas a base disso é, no início, o medo, né? Medo de não ter o que comer. Então a gente trabalha, não mais, o trabalho não é mais o retorno para essa zona diretamente, ele está ligado a essa produção de um troço, que é o dinheiro, que a aplicação do seu tempo para gerar um dinheiro que vai garantir a sua existência. E nesse processo, a gente cada vez mais vai gerando acúmulo e a noção de lucro para alguém, né? Então alguém pode ser você mesmo, se você é o capitalista, vamos dizer assim, que você está preocupado com o seu lucro, com o dinheiro que você vai guardar, o que você vai investir, o que vai acontecer. Ou pode ser uma outra pessoa que está trabalhando para essa outra pessoa ter lucro, né? Ou enfim, ou tons de cinza nesse meio dessa história. Mas então, nesse momento, a gente já tem uma distância razoavelmente grande do trabalho aplicado ao retorno, ou seja, a condição de geração de prazer a partir do trabalho, de satisfação de um desvio, está cada vez mais comprometida, né? Então, é por isso que a gente começa a compreender um certo esvaziamento da vida, uma vida desprazerosa e insatisfatória, porque é uma vida pautada por um trabalho, né? Pelo trabalho. E se a gente for buscar, ir atrás, esse trabalho é para quê? Ele está impulsionado pelo quê? E a gente teria que pensar que ele está impulsionado pelo medo. Medo de não ter o que comer, medo de não ter onde morar, medo de não ter onde dormir e por aí vai. Então, mas esse trabalho não resolve esse medo, né? Esse trabalho tenta diminuir esse medo. O medo aqui no Brasil, por exemplo, ele está sempre lá, de certa forma, né? Ou você está numa situação assim muito periclitante, como muita gente está, realmente radicalmente ameaçada, ou um pouco ameaçada, uma certa fantasia de que alguém vai passar o seu lugar, tomar o seu lugar, e aí entra os campos de dominância, né, de disputa, ou de ideal do eu, tem que ser maior, tem que ser melhor para poder ser amado, necessidade de ser amado, o trabalho vai articular isso tudo aí, mas a noção é uma noção de ameaça de base, né? Não que o seu trabalho não está resolvendo isso, o seu trabalho está tentando aplacar um pouco essa ameaça. Então, essencialmente, a nossa vida passa a ser uma negociação constante com essa ameaça, mas nunca uma resolução dessa ameaça. Quer dizer que, na maioria das vezes, a gente não tem uma experiência de prazer, porque a gente não está retornando à zona homeostática, a gente está sempre em ameaça. E daí também pensando uma certa epidemia de ansiedade que a gente vive, né? A gente está sempre em ameaça. Então, a base da nossa existência é a base de uma certa ameaça, que está ligada ao desamparo, né? Então, a gente não tem um campo de vínculo suficientemente bom para que a gente possa se sentir seguro e possa dizer, não, mas vai ficar tudo bem. Não tem isso, não tem vai ficar tudo bem. A gente não sabe, né? A gente sabe que se a gente não se esforçar muito, a tendência é que não fique tudo bem. Mas então, nesse processo, cada vez mais, o trabalho vai afastando a gente, essa nova modalidade de trabalho ligada ao lucro, vai fazendo a gente aplicar o nosso tempo, né? O nosso esforço, nossa energia, para essa manutenção desse sistema, desse funcionamento. Ótimo, quer dizer, terrível, mas enfim. E aí, com isso, a gente começa a produzir novas ferramentas para que a gente possa ter mais tempo para aplicar esse tempo ao trabalho. E essas ferramentas, bom, desde o século XX acho que é cheio disso, especialmente ligado aos Estados Unidos, por exemplo, micro-ondas, comida congelada, de você não gastar o seu tempo, vamos dizer assim, cozinhando, né? Então você vai fazer coisas práticas e rápidas para você poder ter mais tempo livre. Tempo livre para quê? E aí o tempo livre vai ser para duas coisas. Ou para trabalhar, gerar lucro, enfrentar essa ameaça, ou dar lucro para alguém, produzir, ou o tempo livre vai ser para algum processo de compulsão, de consumo em geral, seja de alimento, de bebida, de drogas em geral, ou de consumo mesmo, de compra, que faz a máquina girar de novo sempre. Então, você está gastando o dinheiro que você ganhou, né, nesse processo de compulsão. Então, o tempo e a energia não são mais aplicados aos retornos, então não há satisfação. E aí o que é uma grande cena compulsiva, né? Então a gente tem um tempo livre que a gente vai aplicar de maneira compulsiva. Aí você pode ver meu vídeo sobre compulsão. E no livro também eu falo bastante disso, no capítulo 9. Então, uma situação de compulsão muito intensa e muito terrível, né? Então a gente está cada vez mais afastado disso e com mais tempo livre para compulsivar, vamos dizer assim, com o nosso, tudo que facilita a nossa vida, né? E aí a gente tem a entrada do celular nesse processo.
mesmo tempo vai ser o lugar onde a gente aplica o nosso tempo livre, e especialmente a nossa necessidade de buscar. Vai ver o vídeo sobre celular, sobre isso, né? Porque a nossa necessidade de buscar, que impulsiona tudo isso, ela necessita de novidade, né? Ela precisa de novidade, de coisas novas. E tudo que não há na nossa vida é novidade. Nossa vida é repetitiva, né? Essencialmente maquínica e repetitiva. Então a gente faz a mesma coisa sempre. Bom, então a nossa necessidade de buscar está constantemente em desvio, a gente tenta buscar novidades e a gente vai aí compulsivar nas redes e tal, no YouTube aqui, enfim, cada vez, e sempre de maneira insatisfatória, porque no fundo não há novidade. Há a impressão de novidade, mas não há. E então isso é muito ruim. E por outro lado, o celular oferece uma outra coisa, que são os aplicativos, né? E aí de qualquer coisa, tá? Pode ser o Uber, pode ser, não importa, mas pode ser o Uber, pode ser o iFood, pode ser qualquer coisa que seja, qualquer aplicativo que seja para facilitar a sua vida, né? Para te poupar tempo. Em São Paulo tem essa, né? O poupa tempo. Então é maravilhoso, né? Poupar tempo para quê? Para ter tempo livre para quê, né? Então, para consumir, compulsivar e trabalhar. E aí, a partir desse momento, especialmente acho no século XX, a gente vai cada vez mais produzindo ferramentas, e essas são tecnologias do fim do amor intensamente, porque são ferramentas que afastam a gente do vínculo, né? Afastam a gente do campo relacional e facilitam a nossa vida para a gente ter tempo livre para poder consumir mais e compulsivar mais. Então, essa que é a questão, e de maneira muito explícita, espero ter dado para entender, isso vai implicar que a gente não tem satisfação, a gente não tem uma vida prazerosa, porque a gente não está aplicando o nosso tempo e o nosso esforço e a nossa energia alostaticamente para retornar às zonas, para resolver ou solucionar desvios e retornar às zonas homeostáticas. Não está. A gente tem uma ansiedade de base, uma ameaça de base que vai continuar lá, e a gente vai tentar achar outras coisas que vão aplacar e fazer a gente não olhar para essa ansiedade de base. Então a gente não tem satisfação, nem dessa ansiedade de base, nem das outras coisas todas. Então a gente tem satisfação do comer, né? Isso a gente tem, em geral. Mas as outras coisas, as outras necessidades todas, a gente acaba deixando elas de lado. Então a gente não tem satisfação. A gente não vai brincar mais, que está ligado à dominância, uma solução da dominância. Pode ver os vídeos sobre dominância aí embaixo. A gente não vai amar mais, se sentir amado mais, se sentir olhado mais. Então a necessidade de ser amado não vai ser satisfeita. A gente não vai nem se sentir amado, nem cuidar de ninguém. A necessidade de cuidar não vai ser satisfeita. A gente cada vez mais vai transar menos também, que é um dado objetivo. Então a necessidade de gozar não vai ser satisfeita, a necessidade de fugir não está sendo satisfeita, a necessidade de brigar nunca é satisfeita, porque a gente não pode brigar, senão a gente está demitido, está fora. Então, e a necessidade de buscar está comprometida, porque a gente tem uma vida sem novidade. Então eu acho que dá para entender que, objetivamente falando, a gente vai ter uma vida menos satisfatória, com menos experiência de prazer, né? Então, é simples assim a história, né? Quanto mais tempo livre a gente tem para compulsivar e menos o nosso esforço, nossa energia está sendo aplicada à nossa sobrevivência diretamente, né, no sentido ampliado da ideia, né, o que faz a gente retornar às zonas homeostáticas, a sobrevivência nesse sentido, não a da ameaça constante, mas quanto mais isso está desviado dessa forma, menos experiência de satisfação a gente tem. Entendeu? Me fala aí se deu para entender, porque essa é a parte talvez mais importante do vídeo. Então, o que ocorre como problema fundamental ocorre quando a gente para de aplicar o nosso trabalho. Aplicar esse trabalho, quer dizer, essa energia na busca de uma satisfação, de uma necessidade de desvio, que esse é o conceito básico de trabalho, e passa a aplicar esse trabalho na produção de lucro, né, para alguém. E tenta achar algum tipo de satisfação com o nosso tempo livre, porque os aplicativos liberaram um certo tempo para a gente, para poder levar adiante processos compulsivos. E é isso que é a nossa vida, essencialmente, hoje em dia. Bom, muito que bem. Espero que tenha dado para entender. Essa é a tese central do vídeo, que diz assim que do jeito que a gente está, a gente vai ter uma vida menos satisfatória mesmo. Isso tem a ver com o vídeo do burnout também. Essa ansiedade de base, uma vida não satisfatória, tem a ver com o vídeo da vida entediada e compulsiva também, vou botar aí embaixo. Enfim, por aí vai. E como que todos os aplicativos e tudo que é pensado para facilitar a nossa vida, na verdade, piora a nossa vida e faz uma vida menos prazerosa. E menos rica nesse sentido, menos diversa, né? Uma vida mais compulsiva. E aí, quais que são as saídas para isso, né? Se é que há, mas eu acho que há. As saídas são que a gente tente, a saída essencial é que a gente tente, sempre que possível,
olhar para as nossas escolhas de, vamos dizer assim, a aplicação, a experiência do nosso tempo enquanto a gente está aqui. A questão, aquela história do Mujica, né? A questão não é o dinheiro, a questão é o tempo. Do tempo que a gente está aqui, aplicando a nossa energia que resta, que não é muito, mas que resta, a energia que resta, a processos que vão ajudar a gente a retornar para as zonas homeostáticas. Então, o que isso quer dizer? Sempre que possível, ir em busca da comida e não apertar um botão, né? Então, tudo que a gente faz, que é apertar um botão para facilitar um processo, tentar não fazer, né? E em busca do encontro e não apertar um botão, né? Se deslocar para, então, a máquina dopaminérgica de busca investida na tentativa de solução de um trabalho. É que é esse processo de investimento, esse deslocamento, esse trabalho, é exatamente isso que vai gerar o prazer. A busca, em busca de algo, o encontro com esse algo e o retorno para uma zona, né? Então, se esse processo inteiro não acontece, não há prazer. Dito simples assim, a coisa, não há prazer. Se você não faz essa máquina, não há prazer. É assim que a gente foi pensado. Todo o processo evolutivo do nosso corpo, né, do corpo de todos os mamíferos, na verdade, foi pensado assim, né? Depende dessa sequência de coisas. Então, sempre que você se perceber querendo pular essa etapa e usar o seu tempo de maneira mais confortável, vamos dizer assim, mais facilitar a sua vida e encontrar mais conforto, você está quebrando essa máquina e inviabilizando a sua chance, alguma chance que você tem de ter prazer. Então, sempre que você for apertar um botão para não fazer essa coisa, pensa que você está abrindo mão da chance de ter prazer na sua vida, literalmente. E eu acho que essa é a saída, é olhar para essas situações e falar, não, eu vou tentar fazer um trabalho para um retorno, para encontrar algum tipo de prazer. E são vários tipos de prazer, como vocês entenderam, né? Pensando nas necessidades todas. E, enfim, espero que tenha dado para entender, e com isso talvez a gente tenha feito um fechamento para as tecnologias do fim do amor. Tá bom? Me digam aí o que vocês acham e mandem ideias para os próximos vídeos, curtam aí esse vídeo, se inscrevam no canal, façam um estudo que é importante para isso aqui e compartilhem se você achar que isso pode ajudar alguém de alguma forma. Olhem o livro que está embaixo e olhem a autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui no canal, para quem se interessar. Está embaixo também para conhecer a autoescrita, que é a pesquisa de cada um orientada por esses conceitos. E a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, gente. Tchau.